É difícil porque a régua foi muito pro alto, né? A régua está muito alta, no caso do Felipe. Ele deixou quase o máximo possível. É difícil, eu acho possível. E, sim, ganhar os mesmos campeonatos, é possível. O Felipe ele tinha um estilo de jogo que o time era mais dominante em quase todos os jogos. O Leonardo Jardim já joga de uma outra maneira que pode funcionar, dá resultado e tem dado. O time é forte. Mas é muito complicado, igual demorou, né, para ficar. O Jorge Jesus ficou sempre, mas tem que fazer igual fez o Jorge Jesus. Era muito difícil. E até o que do Jorge Jesus nem o Felipe conseguiu em relação à pontuação do brasileiro, que aquilo lá foi, acho que o mais impressionante foi a pontuação, 90 pontos para o Campeonato Brasileiro é uma coisa quase impossível. Não é o normal. Isso aí é pontuação em grandes momentos de City e Liverpool na Premier League, até mais que isso. Grandes momentos de Real Madrid e Barcelona em Campeonato Espanhol, passados 90. Então aquilo lá foi o mais impressionante. Normalmente aqui com 72, 73, 74 pontos, normalmente você já é o suficiente para você ser campeão. Então é muito difícil quando a régua está lá no alto, mas o Flamengo vai brigar por tudo de novo. Ontem foi um jogo e o campeonato de pontos corridos ele é construído aos pouquinhos, né? Ele vai colocando, as pecinhas vão se encaixando para formar uma história do campeonato, para contar a história do campeonato, ela vai sendo contada aos poucos. Ontem foi importante porque todo mundo tem a opinião de que o Palmeiras e o Flamengo que vão brigar pelo título. Ok, é opinião e acho que é o mais provável mesmo. Só que isso tem que ser mostrado na prática, né? A opinião é uma coisa, a prática é outra. E ontem o Flamengo enfrentou um time que está brigando, neste momento está brigando pela liderança do campeonato, que é o Fluminense. E o Flamengo ganhou do Fluminense. Semana que vem, o Flamengo vai pegar outro time que está brigando pela ponta do campeonato, que é o Bahia, no Maracanã. Lá em Salvador, no segundo turno, vai ser mais difícil. No Maracanã, o Flamengo é favorito, claro, mas ele tem que confirmar esse favoritismo, mostrar, peguei o Fluminense, peguei o Bahia, que estão ali na frente, e ganhei dos dois. A minha briga é com o outro ali, que é o Palmeiras. Com esses aqui eu ganhei. Como o Palmeiras ganhou do Fluminense, ganhou do Bahia em Salvador, uma baita vitória, e ganhou do São Paulo no Morumbi, coisa que o Flamengo não conseguiu na primeira rodada. O Palmeiras foi lá no Morumbi e ganhou. Nesse momento são os que estão lá na frente. O São Paulo, o Fluminense, o Bahia e o Flamengo estão com 20 pontos. E o Palmeiras está com 25. Então, ontem eu acho que o Flamengo põe uma pecinha para, mais uma vez, construir a história de que ele e o Palmeiras vão brigar de novo. Que se ganha o Fluminense, aí você mostra. Quem sabe o Fluminense não vai se meter nisso aí. Não quer dizer que o Fluminense não tenha mais nenhuma chance, mas quando você vai para o confronto e ganha bem, você dá uma demonstração. Não, realmente a briga é com o outro ali. Não é, esses aqui vão brigar por vaga na Libertadores. E se ganhar bem do Bahia semana que vem, ele mostra mais uma vez que pode caminhar de novo para isso. Vocês acham que está ficando quase impossível tirar título brasileiro de Flamengo ou Palmeiras? Porque, o último campeão brasileiro sem seus dois foi o Botafogo, né? Vamos lá, 2019, Flamengo campeão. 2020, Flamengo campeão. Não, 2018 foi o Palmeiras, né? Foi Palmeiras em 18. 2018, Palmeiras. E se quiser 2019... voltar um pouquinho, 16 foi o Palmeiras também, aí 17 ganhou o Corinthians, 18 Palmeiras de novo. Então pode falar você, Bruninho, você e Piperno são mais enciclopédia, porque eu acho que desde 2018... Só em 2 anos que não foram de Palmeiras e Flamengo, né? É isso. É só 21 Galo e Botafogo em 24, só os dois. E se pegar de 16, quiser voltar até um pouco mais para aumentar a estatística, só 3, que é entre o Corinthians em 17, entre 2 títulos do Palmeiras em 16 e 18. De 10 ganharam 7, Palmeiras 4, Flamengo 3, Corinthians, Atlético e Botafogo, um cada um. É muito difícil nos pontos corridos ganhar dos dois. Um terceiro time ganhar, às vezes vai acontecer, como aconteceu, e o caso do Botafogo foi um ano que o Botafogo tinha 2 atletas no seu elenco de 20 milhões de dólares, né, ou de euros, o Luiz Henrique e Almada, um vai disputar a Copa pelo Brasil, o outro vai disputar a Copa pela Argentina. Então o Botafogo naquele ano tinha aqueles jogadores, o Galo conseguiu formar um time forte em 21 com o Hulk voando, Hulk naquele momento disparado, o melhor jogador do Brasil naquele ano. Então é difícil, é muito difícil. E o Flamengo, ele tem uma questão que você pode colocar. O Flamengo, ele ficou de 2020 a 25 sem ganhar. Isso quebraria um pouco esse argumento, né? Porque se um dos dois ficou 5 anos sem ganhar, então não é bem assim. Mas, para mim, o Flamengo ficou sem ganhar de 20 a 25 por uma escolha da diretoria do Flamengo. E das comissões técnicas que passaram por ali também, que foram algumas.
E escolha não no sentido que não quer ganhar, no sentido de não priorizar o campeonato. De quando tinha mata-mata funilando, priorizava mata-mata, muitas vezes até a Copa do Brasil do que o brasileiro. Um caso muito claro foi em 2022, quando o Dorival Júnior no Flamengo, e aí uma decisão da comissão e da diretoria, ele priorizou a Copa do Brasil. Ele jogava Libertadores e Copa do Brasil com um time e no fim de semana jogava o brasileiro com outro time. Ok, conseguiu o objetivo, ganhou as 2 Copas. Mas por isso o Flamengo não ficou de 20 a 25 sem ganhar. Em 24... era o Tite, o treinador, e a diretoria também bancando isso. Entre os 2 jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele mete um time reserva com o São Paulo no Morumbi, perde aquele jogo, era líder do campeonato, naquele dia perde a liderança para o Botafogo e não volta mais. O Flamengo priorizando o brasileiro, como priorizou ano passado e pelo jeito vai priorizar esse ano de novo, fica muito difícil que escape dos 2. Acho que escapou um pouquinho nos últimos anos, de 20 a 25, porque o Flamengo muitas vezes colocou até a Copa do Brasil à frente do brasileiro. O Flamengo, e aí eu vou usar um termo, tá? Que geralmente acontece quando é goleada tal, mas o Flamengo passou por cima do Fluminense. Eu não vou dizer que o Flamengo atropelou, porque realmente um atropelo é uma goleada, né? Quando o time faz um placar elástico. Agora, Flamengo foi melhor que o Fluminense o jogo inteiro. Flamengo não venceu por 3, 4 por causa do Fábio, tá? Até 5. Fábio fez aí pelo menos 2, 3 grandes defesas. E o Flamengo, que vai começando a ganhar essa cara do Leonardo Jardim, que vai se aproximando da liderança do Campeonato Brasileiro, tá? A gente sempre fala, né, que a grande disputa é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tinha 8 pontos atrás do Palmeiras. Agora, com o empate do Palmeiras contra o Corinthians e a vitória do Flamengo, no Fla-Flu, fica a 6 pontos, né? O Flamengo diminui para 6 pontos de diferença aí para o Palmeiras. E tem um jogo a menos. Ou seja, se o Flamengo ganha esse jogo a menos do Mirassol no Maracanã, a diferença fica para 3 pontos entre Flamengo e Palmeiras. Ou seja, é um Flamengo se aproximando do Palmeiras, é um Flamengo que foi muito melhor que um Fluminense que não é qualquer adversário, era o vice-líder do Campeonato Brasileiro até o jogo de ontem, o Fluminense. Ou seja, um adversário dificílimo, e o Flamengo foi melhor o jogo inteiro e, para mim, o principal, com 3 jogadores tendo boas atuações, que vem crescendo muito com o Leonardo Jardim. O Pedro, eu nem falo. Eu critiquei tanto o Pedro com o Felipe Luiz, e, na minha opinião, o Pedro tinha até uma mágoa com o Felipe Luiz depois de toda aquela coletiva de imprensa. Para mim, não era o Pedro na sua essência. Não era. Não era o Pedro motivado que eu vejo hoje com o Leonardo Jardim. E tá jogando muita bola com o Leonardo Jardim. Paquetá vai ganhando coragem, vai começando a crescer nesse time do Flamengo. Um Paquetá que muitas vezes estava escondido, que estava sendo decepcionante, pelo menos vem buscando mais jogo, vem chamando mais a responsabilidade. E um Samuel Lino, que já se torna ali, se eu não me engano, o 2º jogador com mais participações em gols desde a chegada do Leonardo Jardim, tá? O crescimento do Samuel Lino é impressionante. Quando ele deu as 2 assistências, sendo que o cruzamento que ele dá de 3 dedos pro gol do Pedro, é assim, é um baita cruzamento. Eu vou até procurar aqui, ó, os números do Lino. É Samuel Lino, 2 assistências, 1 grande chance criada, e ele é o líder em assistências e vice-líder em participações em gols desde a chegada do Leonardo Jardim. São 2 gols e 3 assistências, ou seja, 5 participações em gols em 8 jogos do Samuel Lino com o Leonardo Jardim. Aí minha pergunta, Flávio Prado, impressiona como o Leonardo Jardim fez 3 jogadores que estavam entregando tão pouco com o Felipe Luiz crescerem em tão pouco tempo, ainda mais o Pedro, né, Flávio? O maior artilheiro do século pelo Flamengo, com 163 gols contra 161
do Gabigol, Flávio Prado. Olha, o Pedro teve boas fases com todos os treinadores que passaram por lá e maus momentos, e oscilou, normal. Samuel Lino, quando entrou com o Felipe Luiz, ele foi chamado para a seleção brasileira. E aí eles oscilaram, acho normal acontecer isso, e oscilarão novamente. Realmente, como eu falei, eu fiquei no jogo de São Paulo, no jogo do Rio, esperando que tivesse futebol aqui, não teve, né? Eles falaram que ia ter jogo, mas não teve. Mas aí eu vi boa parte do jogo de lá, mas fiquei vendo, então não deu para ver o jogo como você viu. Que você viu provavelmente só o jogo do Rio. Eu não, fiquei vendo um pouquinho de cada um e aí ficou complicado. Mas o time do Flamengo jogou bem, jogou melhor que o Fluminense. O Fluminense é um bom time, mas é um time que disputa o torneio Atlético de Madrid, né? O natural é o Flamengo ganhar. Pelo que eu vi, o Flamengo ainda está muito longe de chegar no nível do Felipe Luiz, mas muito longe, muito longe. E essa oscilação de jogadores é normal. Para baixo, para cima, entra um novo treinador, dá uma oportunidade maior, dá um reposicionamento no outro jogador, mas, de um modo geral, o Flamengo ainda está tentando achar um jeito de jogar que é diferente, né? A maneira de jogar é diferente. Mas ontem o time teve muito de Felipe Luiz, com posse de bola, trocando passes, impondo o jogo, quando a gente sabe que o Leonardo Jardim gosta mais de deixar a bola com o adversário e jogar em velocidade. Mas vejo um Flamengo dentro do normal, né? O que estava acontecendo era anormal. Porque nós temos que ter o tempo inteiro Palmeiras e Flamengo brigando. Um primeiro, o outro segundo, depende do momento, eles podem se alternar. Mas qualquer coisa que fuja disso é anomalia. E agora as coisas estão voltando à sua normalidade. Bruno Prado, um Flamengo que foi melhor que o Fluminense o jogo todo. O Pedro, que golaço do Pedro, né? Porque aquilo é o gol de quem tá vendo o jogo realmente. Ele prestou atenção no posicionamento do Fábio. Ele recebe a bola e muito rápido. Ele só domina e sem olhar, porque ele tá de costas. Ele já chuta de virada. Ali um baita gol do Pedro. E também um golaço, que pra mim não dele, tá? Porque ali de peito, claro, mostra uma classe. Mas o segundo gol foi lindo pela jogada, né? A inversão de jogo do Léo Ortiz pro Lino e um cruzamento perfeito do Lino de 3 dedos, Bruno. Eu vejo um Flamengo que joga e cria muito mais com o Leonardo Jardim do que no começo de temporada com o Felipe Luiz, Bruno. É óbvio que Felipe Luiz ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, mas é impressionante como o Flamengo do Leonardo Jardim, tirando aquela derrota patética de 3-0 pro Red Bull Bragantino, como ele cria muitas chances de gol, né, Bruno? Eu acho que tem algumas coisas aí, né? Eu acho que muitas vezes a gente coloca tudo na conta do técnico, seja bom ou ruim. E tem coisas que são naturais, que vão acontecer. E às vezes o técnico de fato não dá certo, aí por algumas circunstâncias, e vem outro e funciona. No caso, o Felipe Luiz deu muito certo, e por enquanto acho que vai bem o Leonardo Jardim. Mas o início de temporada do Flamengo, eu já falei várias vezes aqui, para mim foi uma tempestade em copo d'água, né? A frase já mostra por que o Flamengo estava mal naquele início de ano. Porque era início de temporada. Porque não teve pré-temporada. Porque praticamente emendou um ano no outro. Teve férias, mas não teve pré-temporada, não teve nada. Ainda anteciparam a volta dos jogadores porque o Sub-20 estava mal no Carioca. Por isso que o Flamengo estava mal. Só que aí perde 2 torneios totalmente irrelevantes, fazem uma tempestade em copo d'água e manda o técnico embora. Porque o presidente já também não era o técnico favorito dele, aproveitou o momento, aproveitou a tempestade perfeita e mandou o cara embora. Mas o time cresceria naturalmente com o Felipe, porque o Felipe mostrou que a sua competência, mostrou que o time funcionou com ele e melhorando fisicamente, ganhando ritmo de jogo, começando a temporada, tentando fazer uma pré-temporada, entre aspas, já com a temporada em andamento, o time cresceria, que é o que aconteceu. O time está melhor fisicamente, porque a temporada está andando e está crescendo. E aconteceria com o Felipe também, só que aí fizeram um carnaval, porque perderam 2 amistosos com taça e trocaram de treinador. Sobre outros jogadores, né? Pedro, Samuel Lino, tem um pouco das características do treinador e tem também coisas do jogador. Mais uma vez colocando, o treinador não controla tudo. O treinador não tem um joystick ali, um controle de videogame que ele controla tudo. O Felipe Luiz, de fato, ele não fazia questão de ter um centroavante de área e o time funcionou assim.
Funcionou, porque a ideia dele era pressionar muito a defesa do adversário, pressionar muito o zagueiro. Então, para ele, muitas vezes era interessante ter como homem central ali, centralizado, o Plata, o Bruno Henrique, caras mais fortes fisicamente, com mais fôlego, para pressionar. O cara que o Felipe escolheu potencializar, deixar mais solto no time dele, foi o Arrascaeta. E isso funcionou muito bem. O Arrascaeta era o que tinha menos obrigações ali sem a bola. E o Felipe imaginou, ele é o meu jogador mais criativo, eu vou deixar ele bem solto. E funcionou, o cara meteu 25 gols no ano. Aí são escolhas. E o Pedro, às vezes, principalmente quando estava voltando de lesão, aí entra a parte que o técnico não controla, que é do jogador e é normal, é da natureza. O Pedro, ele volta ano passado depois de 6, 7 meses parado por causa de uma lesão de ligamento cruzado. Por isso também que o Pedro não faz um grande ano em 2025. Era um ano de recuperação física também do Pedro. Pedro, ele volta e volta sem ritmo, volta em outra, com mais risco de lesão, e teve algumas lesões, inclusive. Sim. Nada me tira da cabeça que o Pedro não tinha a mesma vontade que o Felipe Luiz depois daquela coletiva. Eu posso estar sendo injusto, mas a gente sabe como é futebol. Porra, é outro Pedro com o Leonardo Jardim, ou você não acha? Eu acho que ele está melhor também pela parte física, e acho que o Felipe não via o Pedro como um jogador fundamental e talvez não tivesse ali uma confiança mútua um com o outro. E naquela coletiva, como eu falei na época, para mim o Felipe errou. Para mim, o Felipe errou naquela coletiva. Não errou no que ele falou, porque eu acredito nele, que o Pedro podia realmente estar treinando não com a mesma vontade, podia... Eu não estou questionando o comportamento do Pedro interno, isso eu acredito no que o Felipe falou. Eu acredito que o Pedro não devia estar com o comportamento ideal no dia a dia. Não estou duvidando do que o Felipe falou. Eu acho que ele erra em botar publicamente. Isso eu falei na época. Eu acho que era uma coisa, se ele falasse tudo aquilo que ele falou publicamente, internamente... E internamente podia falar até um pouco pior, fechado numa sala, ok. Ele é o técnico, ele está no dia a dia, ele sabe como o cara está se comportando, e se ele acha que tinha que chegar mais forte, chegar. Mas eu não gosto quando isso vai para o público, principalmente por uma coisa que o Piperno falou aqui no comentário de Palmeiras e Corinthians, pelas redes sociais. Se não tivesse as redes sociais, tudo bem fazer aquilo em público, mas com a rede social, a rede social, por causa da rede social, a minha orientação, se eu fosse assessor de imprensa para técnico, para jogador, fale o menos possível, fale pouco. Se der para não dar entrevista, não dê. E se der para falar o protocolar, fale o protocolar. Se der para responder tudo em sim ou não, responda sim ou não. Não fale mais nada. Sim, fale o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Se você achar que está muito óbvio, deixe mais óbvio ainda. Sim, por causa de rede social. Então, por causa disso, eu acho que o Felipe ali foi mal de falar publicamente, não no conteúdo, porque eu acredito no que ele falou, não estou duvidando. Mas aí, ok, aquilo passou, o time foi campeão, e acho que o Felipe é um baita técnico, e foi uma baita sacanagem o que fizeram com ele no início desse ano. Acho que foi muito injusta a demissão dele, foi uma coisa até meio surreal, muito fora do normal. Ali eu joguei a toalha de pensar em qualquer estabilidade lógica no futebol brasileiro. Mas sobre o Pedro, acho que ele evolui também por confiança. Eu acho que ele e a relação do Felipe e do Pedro, acho que não era... O Felipe acho que não fazia tanta questão do Pedro ser um protagonista do time, e o Pedro também sentia que não tinha total confiança do treinador, e pelo físico, cara. O cara voltou depois de 6, 7 meses. Era normal que ele não estivesse bem. E também por isso era normal o Felipe não confiar totalmente nele. Só que aí é o ser humano. Aí o Pedro fala, o cara não confia totalmente em mim, ele me bota no banco várias vezes. Então é normal também que ele se sinta, com ele eu não tenho a mesma moral. E o Felipe também, mas eu podia pensar, vou colocar o cara, eu preciso de um cara que pressione o zagueiro, e o cara tá voltando de 7 meses de lesão, eu vou colocar um que tá mais inteiro, mas aí tem o choque entre o interesse de um e o interesse do outro. Mas o Pedro é um ótimo jogador, e o Lino também acho que tem coisa do Jardim e tem coisa que é normal do atleta, que é, mais uma vez, o técnico não controla. Samuel Lino, de fato, ele está jogando mais livre, mais solto, o Jardim não faz questão que o ponta fique tão aberto. O Samuel Lino hoje ele entra mais na área, ele joga mais por dentro, ele tem uma movimentação maior, ele ocupa mais faixas de campo, e ele está se sentindo muito bem assim. Com o Felipe era importante o ponta ficar bem aberto para abrir a defesa adversária. E repito, funcionou muito bem com o Felipe Luiz, tanto que ganhou tudo. Mas também tem uma parte que é do Samuel Lino. Samuel Lino chega ao Flamengo no final da temporada europeia. Samuel Lino não teve férias, não teve pré-temporada. Quando ele chega ao Flamengo, no meio do ano aqui do Brasil, fim da temporada europeia, era um momento que ele estaria de férias em pré-temporada.
E ele chega no meio da temporada, ele já chega com a temporada pegando fogo. E isso pesou para ele também. E aí ele começa a cair de produção, a torcida começa a pegar no pé, o cara perde a confiança. Agora o Lino teve férias, teve pré-temporada e tá jogando bem e tá confiante. Então acho que tanto no caso do Pedro quanto do Lino tem um pouco das ideias do técnico, que para eles foi mais favorável, e tem a parte física do Pedro pela lesão e do Lino porque ele chega num momento em que nos últimos anos ele sempre esteve em férias ou em pré-temporada. Porque você vê um Flamengo com jogadores crescendo, né, Fábio Piperno? Foi o que aconteceu com o Pedro. Para mim, o Pedro é muito nítido, tá? Para mim, o Pedro, e claro que eu entendo o cara. É outro tesão ele jogar depois da saída de um treinador que expôs ele do jeito que expôs. Eu acho normal do futebol, mas eu não acho que é só físico, eu não acho que é só fase, eu acho que se envolve também mais motivação. Porra, o cara que me expôs saiu. Agora sim, eu posso ter aqui uma opinião. Aí tem o Lino, aí agora tem o Paquetá, um Flamengo, Piperno, que foi melhor o jogo todo e que por isso que a não vitória do Palmeiras ganha um peso ainda maior, né, Piperno? Porque Palmeiras podia continuar com a mesma distância para o Flamengo. Podia não deixar o Flamengo encurtar. Ah, mas não é fácil ganhar um clássico em Itaquera. Concordo. Mas a partir do momento que tinha 2 jogadores a mais em campo, Palmeiras podia deixar essa distância igual. Todo mundo que viu quando o Mateuzinho foi expulso disse, pronto, agora o Palmeiras ganha o jogo. E aí o Flamengo se aproxima. Quero saber de você, Piperno, seus destaques. E outra, o quão importante é esse crescimento do Pedro no Flamengo depois de uma fase ruim, né? Maior artilheiro do clube no século XXI, e desse crescimento do Lino e do Paquetá, que são os 2 jogadores mais caros da história do clube, Piperno. Bom, eu acho que em relação ao Paquetá, esse era o menor dos problemas que o Flamengo tinha, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Era questão de tempo, ele voltar a jogar bem. Ele é um ótimo jogador e vai ser um ótimo reforço para o time do Flamengo, podendo atuar em diferentes posições, né? Então foi um belo reforço. Ah, mas pô, já está aqui há 2 meses e não jogou bem? Então, está aqui há exatamente 2 meses, é muito pouco tempo. E isso aí, enfim, é tranquilo. E aí que está o negócio. Já falei sobre isso muitas vezes. Eu desconfio muito. A nossa temporada de futebol ela vai acabar em dezembro. Ela vai acabar daqui a 8 meses. Quase isso. Eu desconfio muito de time que em abril ele está gastando a bola, considerando que a temporada vai até o final do ano. Vai ser normal a evolução, principalmente para um time que teve reforço, tem um técnico que chegou há pouco tempo. Ah, claro, todo mundo quer muita urgência, todo mundo quer, sabe, o grande futebol para ontem e tal. Não pode ser assim. E eu entendo aí, às vezes, a agonia do torcedor, né? Enfim, o torcedor, ele é óbvio que ele é um empolgado ou muitas vezes um melancólico por definição. Então, as reações do torcedor eu entendo. Agora, a reação de quem trabalha com futebol, do crítico, de já querer condenar ou também incensar quem assumiu o trabalho agora, isso é um erro, né? Então, o Flamengo vai subir. Veja, o Flamengo já acabou o campeonato do Flamengo. Ele é primeiro ou segundo. O Palmeiras é primeiro ou segundo. A única coisa que está em jogo é quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Ponto. O campeonato vai ser com os 2 brigando ponto a ponto até o fim. Por isso que ontem a rodada foi muito mais benéfica para o Flamengo. Até porque o Flamengo tem um jogo a menos. Se ele ganha, reduz a 3 pontos. Aí no primeiro turno, o confronto direto vai ser no Rio de Janeiro. Dependendo do saldo de gols, o Flamengo pode até pular à frente e tal. Então, tem tudo isso envolvido. Mas é claro que também faltam ainda 27 rodadas, é uma eternidade. Então, no caso do Flamengo, está tudo em ordem. Sobre o Pedro, é um ótimo jogador. É alguém que, faltando aí 1 mês para a convocação definitiva para a Copa do Mundo, eu acho que ele tem chances remotíssimas pelo passado recente, mas, de qualquer forma, é um nome que não deve estar descartado ainda.
Se ele mantiver esse nível de atuação que ele demonstrou ontem, quem sabe? E numa dessa pode ser que se contunda um ou outro aí e tal, abra mais uma vaga inesperada, ele está na briga, ele está no páreo. Então, certamente, ele também tem esse estímulo. E não é à toa que é o maior artilheiro do Flamengo nesse século. É um ótimo jogador. Eu acho que ele errou em alguns momentos no ano passado, o Flamengo acusou aí e tal, de, às vezes, falta de empenho, de estar um pouco alheio e tal, mas também é fato que a comissão técnica do Flamengo pisou na bola com ele naquele episódio da exposição pública. Aquilo é algo que se acerta internamente. É chamar o cara e dar uma dura nele. Mas não expor o jogador publicamente como foi feito. E é natural que ele tenha ficado desconfiado, sim. Mas agora, eu queria perguntar para vocês, né, Piperno e também para o Flávio Prado, por que esse Flamengo está criando muito mais chances com o Leonardo Jardim do que estava criando no começo do ano? Porque realmente tinham jogos muito chatos do Flamengo no começo do ano. A gente criticava, a gente dizia que podia ser soberba. Eu acho que tem que ser valorizado aí o trabalho do cara também, porque em todos os jogos, desde que ele chegou, tirando o jogo contra o Red Bull Bragantino, que eu achei ridículo e foi ridículo, o Flamengo criou muitas chances de gol. Né? O Flamengo arrisca mais, o Flamengo chuta mais, até o Plata tá chutando mais, até o Lino tá chutando mais, Fábio Piperno e Flávio Prado. Mas o Bruno acabou de falar uma frase ótima, né? Porque era começo de ano. Quer dizer, veja, aí também eu acho uma desonestidade querer se comparar o Flamengo de hoje com o Flamengo de fevereiro. Até porque, se for para comparar o Flamengo de hoje, então vamos pegar o Flamengo de, um ano atrás, abril do ano passado. Qual Flamengo era melhor? O do Felipe Luiz em abril ou esse aqui? Aí eu acho que, né, a briga é mais honesta. Então, veja, eu toda hora repito aqui que começo de ano é a pior época do mundo para se comentar futebol, porque todo mundo acha que você vai pegar um time em janeiro, fevereiro, março, o time já está no auge, já está no ápice. E não está. O torcedor também precisa colocar isso na cabeça. Da mesma forma que no São Paulo, o Crespo, que fez um trabalho ruim no fim do ano, virou a reencarnação do Rinos Mitchells agora há pouco, porque o time em 4, 5 jogos do Campeonato Brasileiro estava bem. Aí vem aquela história do recorte Jorginho Cantinflas, né? Quer dizer, começou o campeonato 2009, 7 rodadas, líder. Puxa vida, esse cara é sensacional. Aí o Palmeiras traz o Muricy, mas o time com o Jorginho era melhor. Como se fosse honesto comparar a carreira de um com a carreira do outro. Mas pegaram um recorte de 7 rodadas e achando que aquilo ia se multiplicar pelo campeonato todo. Então, veja, o Flamengo começou mal a temporada? Começou. Mas era só o início. Estava na cara que o time ia embalar, que o Felipe Luiz era ótimo técnico, fez o Grand Slam do futebol brasileiro, ganhou a estadual, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores e quase foi campeão do mundo. Então, veja, repito, eu acho que alguns juízos de valor feitos aí de forma muito rápida, muito instantânea, eles são o caminho mais curto para o erro lá na frente. Flávio. Bom, da minha parte eu acho bastante improvável que o Leonardo Jardim consiga fazer um trabalho como o Felipe Luiz fez. Começo do ano era um campeonato ridículo carioca, combinado era não disputar com o time principal, ia jogar o time da Copa São Paulo, e aí ficaram com receio de não se classificar para a fase decisiva do campeonato carioca. Ou seja, nada do nada, mexeram em todo o planejamento, o time acabou sentindo. E aí, apesar de tudo, ainda ganhou o tal do Campeonato Carioca. E aí trocaram de técnico, porque o técnico, na verdade, não era o técnico do BAP. Ele queria um técnico dele, aproveitou a oportunidade para trocar. Não acho que o Leonardo Jardim tenha capacidade de repetir aquilo que o Felipe Luiz fez. Tenho certeza que quando terminar o trabalho, com certeza o trabalho do Felipe Luiz será superior. Acho que o Flamengo caiu com o nível do seu treinador, caiu. O Felipe Luiz, para mim, é mais treinador que o Leonardo Jardim. Tem um poder, claro, o Leonardo tem uma história maior, está mais tempo no negócio, mas entendo que a carreira do Felipe será melhor que a do Leonardo Jardim. E óbvio, né, o time tinha que melhorar, porque foi passando o tempo, condição física melhor, alguns jogadores estão ficando melhores, mas eu entendo que o Flamengo, eu até quase certeza absoluta que não conseguirá repetir com o Leonardo Jardim aquilo que conseguiu com o Felipe Luiz.